Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Com certeza você conhece essa passagem bíblica. Todo mundo conhece João 3,16, que é o versículo mais conhecido, o versículo mais popular de toda a Bíblia. Se não for o mais, com certeza é um dos mais conhecidos. Agora, eu sinto em lhe dizer que você leu João 3,16 de modo errado a sua vida toda e que você não tem enxergado o que a gente acabou de falar, o que a gente acabou de ler, que é o texto de João 3,16. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho coisas importantes a falar com você sobre essa passagem em questão. Infelizmente, nós nos acostumamos com interpretações que pessoas nos passam sobre textos bíblicos. E a igreja, ela formata a nossa mente, os nossos olhos, o nosso senso crítico de tal maneira que mesmo lendo o que o texto está dizendo, mesmo lendo o que está escrito, nós não conseguimos interpretar fora daquilo que já foi acostumada a nossa mente a enxergar no texto. E isso acontece ainda mais com os textos mais populares da Bíblia. Um desses casos é o Salmo 23, que está errado, está traduzido de modo equivocado. E eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que eu vou deixar o card para você acompanhar assim que esse vídeo acabar. E outro caso é João 3,16. Você tem lido errado a sua vida inteira e na sua igreja tem sido falado e pregado esse texto de modo errado. E não precisa entender grego, não precisa ser um grande conhecedor de teologia, basta ler e interpretar o que o texto está dizendo e não o que a igreja formatou a sua mente para enxergar desse texto. Vamos à questão então. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos separar duas realidades desse texto. Primeiro, o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O texto quer expressar que Deus tem uma relação de amor com o mundo, que Deus ama e ama de uma maneira radical, e ama nas últimas consequências, e ama de modo pleno, de modo perfeito. Até aí tudo bem. Mas o texto é interpretado como sendo uma declaração de amor da parte de Deus para a humanidade. Como se Deus amasse o ser humano de tal forma que deu o seu Filho por eles. Como se Deus construísse toda a natureza, toda a criação para o benefício do ser humano. Como se Deus colocasse o ser humano como o reizinho, a rainhazinha de tudo aquilo que ele criou e tudo girasse em torno do ser humano. Essa leitura está completamente equivocada. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, não diz que Deus amou o ser humano apenas. Por mundo, a gente entende que é toda a obra da criação de Deus. Está incluído o ser humano, sim, o homem e a mulher, está incluído nesse plano salvífico, redentor, nesse plano amoroso de Deus para a sua criação, com toda certeza, mas também estão incluídos os animais, os rios, a natureza, as plantas, as árvores, os oceanos, os planetas, as estrelas, ou seja, tudo o que Deus criou é amado por ele. Para tudo que Deus criou, Deus enviou o seu Filho para resgatar, redimir, restaurar, não apenas para o ser humano. E essa leitura egocêntrica, equivocada, egoísta, de que o ser humano é o centro de todas as coisas, é destrutiva.
Nem na criação foi assim. O ser humano foi o último a ser criado. E foi criado por último não porque é o ápice da criação de Deus, não. É porque é o elemento mais frágil da criação de Deus. Porque a natureza não depende do ser humano, por isso ela pôde ter sido criada antes. Os animais, as águas, os rios, as árvores. Agora, o ser humano depende de toda a natureza para sobreviver e por isso ele só tem condição de entrar em cena quando todo o restante já está criado. Tudo que Deus criou é obra das mãos misericordiosas desse Deus e é amado por Ele e, portanto, faz parte do seu plano salvífico. Então, deixe de entender João 3,16 como sendo o ser humano apenas alvo do seu amor e saiba que Deus amou todo o mundo. Isso vai além das paredes religiosas, isso vai além das culturas religiosas, isso vai além da humanidade, isso inclui toda a obra criada por Ele. É um equívoco, é um pecado, é um crime quando o ser humano despreza a natureza. Toda vez que o ser humano faz isso, ele está antecipando o seu fim e antecipando o fim de uma maneira trágica e sofrível. É um pecado o ser humano, principalmente um cristão e uma cristã, que maltrata os animais, que maltrata os seus animais de estimação, que maltrata a natureza, que joga lixo nos rios, que usa a natureza de maneira irresponsável, que destrói as árvores, as plantas, as flores, as frutas, por exemplo. É pecado o ser humano que tem animal de estimação e deixa ele largado, mal cuidado, maltratado. É pecado o ser humano que destrói aquilo que Deus criou e que não tem com os animais, com a natureza, uma relação respeitosa, uma relação de cuidado, uma relação de amor, porque a natureza revela a Deus. A natureza revela o amor de Deus. A natureza está cheia de manifestações genuínas de amor, de gratidão, de cuidado. Quem tem um animal de estimação na sua casa e trata ele com respeito, sabe o amor que esse animal é capaz de entregar ao ser humano. O amor incondicional, o amor puro que esse ser é capaz de entregar para o ser humano. E nós somos capazes de aprender sobre o amor com os animais, por exemplo. E Deus amou tudo que Ele criou, inclusive os animais e toda a natureza criada por Ele. Nós precisamos resgatar urgentemente a teologia da criação, a ecoteologia, e saber que Deus nos capacitou também para nos relacionarmos de maneira amorosa e respeitosa e grata com a natureza. Agora, os equívocos não param por aí, não. Porque depois o texto vai dizer que Deus amou o mundo como um todo, que deu o seu Filho. E quando você lê essa parte, você já entende que Deus sacrificou o seu Filho, que Deus mandou o seu Filho para morrer, que Deus exigiu que o seu Filho morresse para pagar uma dívida que havia com ele. Essa teologia não é bíblica, essa teologia nem está presente desde o início da história da teologia. Foi criada por Santo Anselmo no século XI, para você ter uma ideia. Que era a ideia de que o ser humano pecou, Deus ficou magoado, ofendido e exigiu um pagamento para que ele pudesse restituir a sua glória e se voltar para a humanidade. E esse pensamento é um pensamento que não cabe quando nós pensamos num Deus de amor e de misericórdia. Você vai dizer que Deus amou tudo de tal maneira que matou o seu filho, que matou o seu único filho, o seu unigênito filho, e quis que esse filho fosse morto, sangrasse, sofresse de uma maneira horrenda, só porque ele foi ofendido na sua glória. Você, quando fala assim, está falando de um ídolo, não do Pai a quem Jesus revela. Esse Pai não tem nojo do pecado. Esse Pai não tem nojo do ser humano.
Esse pai, ele ama o ser humano e quer que o ser humano se aproxime dele, porque ele quer perdoar esse ser humano. Esse Deus sabe que o ser humano é criatura e criatura é limitada. E criatura limitada com o uso da liberdade pode optar pelo mau caminho. E esse Deus está disposto a perdoá-lo, a conduzi-lo e a capacitá-lo a escolher o bom caminho. Esse Deus tem o melhor caminho para esse filho e essa filha. Esse Deus não quer que esse filho, essa filha se perca, e tampouco ele seria incapaz de perdoar por amor. E tampouco ele seria capaz de sacrificar, de matar o seu filho. E não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que Deus, por amor, deu o seu filho, enviou o seu filho, trouxe o seu filho à terra para apresentar o caminho do perdão, da misericórdia e da restauração da relação com Deus. A morte de Jesus é porque ele foi vítima de um processo de perseguição política e religiosa. Jesus foi um injustiçado pelo sistema político e religioso do seu tempo. Foi executado com o incentivo dos religiosos, com o aval dos religiosos pelo Império Romano. Jesus foi torturado, Jesus foi sacrificado por esse sistema e foi morto como um bandido na cruz do Calvário. Pois é, quando nós tiramos a leitura contextual da Bíblia, nós tornamos a sua interpretação aleatória e às vezes nós apoiamos coisas que são contrárias ao Evangelho e ao próprio Jesus e fazemos isso em nome de Jesus, de um Jesus da religião, de um Jesus das instituições religiosas que são capazes de matar muitas vezes, de um Jesus que é um ídolo construído à imagem e à semelhança de muitos homens que estão distantes do seu propósito original. O texto de João 3,16 diz que Deus, como um ato de generosidade, enviou o seu Filho para pregar o seu amor e restaurar as relações com o ser humano e com o todo criado por ele, porque Deus não amou apenas o ser humano, não. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para produzir, para promover essa relação de amor e de misericórdia. Então, quando você ler João 3,16, leia-o conforme o texto está dizendo, não conforme a sua mente estava formatada para enxergar. E não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, porque em breve eu volto com mais conteúdo por aqui. Um abraço e até lá!